A paz do Senhor para todos. Amados irmãos, é um prazer estar aqui nesta noite para juntos servirmos ao Senhor com a igreja, adorarmos ao Senhor. Depois de um dia de trabalho corrido, cheio de tanta coisa, chegamos aqui, cada um de nós, para buscar do Senhor um alimento para a nossa vida, para o nosso coração, para que possamos caminhar. Eu peço à igreja oração em meu favor, para que o Senhor seja misericordioso e nos ajude e nos socorra com a sua palavra nessa noite, porque de mim mesmo, irmão, nada tenho. Reconheço a minha insignificância diante de um desafio de falar para a igreja, porque temos que entregar algo da parte do Senhor, e se não for Ele, com as suas misericórdias, nada é feito, Tudo fica infrutífero, mas se alguma coisa for frutífera nessa noite, é pelo amor de Deus à igreja, unicamente por isso, porque o Senhor é bom e é misericordioso. Eu gostaria de estar lendo um trecho da palavra do Senhor nesta noite, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 10. Vou esperar todos acharem, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Todos acharam? Digo amém. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, e do amor que tendes para com todos os santos. A minha versão é uma versão mais antiga, aí a palavra caridade está aparecendo, mas onde tiver caridade eu vou substituir por amor. Se vocês tiverem com a Bíblia que tem a palavra caridade, pensem em amor, tá? Então, vou ler novamente o versículo 4. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já dantes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras. Irmãos, me desculpe, eu estou lendo em Colossenses, e ninguém me falou nada, É que os textos são parecidos, tá? Eu fiz isso para ver se os irmãos estavam prestando atenção, tá? Na verdade, foi ato falho mesmo. Me perdoe. Aqui esse texto também está no radar, está no script de hoje. Perdão, irmãos. É Colossenses. São dois textos bem parecidos. Tessalonicenses. São dois textos bem parecidos. 1 Tessalonicenses 2. Desculpe, capítulo 1, versículo 2. Eu estava indo aqui numa bênção, pensando que estava... Os textos de Paulo são parecidos, se a gente não tiver cuidado. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor,
recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amados, esse texto da Palavra de Deus, essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele está escrevendo com saudades para um grupo de crentes que eram reconhecidos pelo seu amor, pela sua fé e pela sua esperança. Pela fé, pelo amor e a esperança. Se nós observarmos no versículo 3, ele diz que, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Nós observamos aqui nesse texto o sinal de uma igreja avivada, uma igreja pobre, uma igreja sofrida, uma igreja atribulada, mas uma igreja feliz. Pobre, sofrido e atribulado, mas feliz. A igreja passava por grandes sofrimentos, por grandes tribulações, e o sinal da vida abundante dessa igreja eram essas três virtudes que nós vamos pensar a respeito numa rápida meditação nessa noite: a fé, o amor e a esperança. Poderiam repetir comigo? Fé, amor e esperança. São as três virtudes mais importantes da vida cristã. São as três, não há nada mais importante na vida cristã do que essas três virtudes: a fé, o amor e a esperança. E nós, observando a igreja de Tessalônica aqui, ele diz que o evangelho, que a conduta dos irmãos era conhecida por toda a região. Eu não conheço assim, em loco, essa região, como o pastor Valmir está aqui, como o pastor Valdenor, pastor Jorge, pastor Eduardo Souto, né? Quem sabe? Que o pastor Eduardo mora na região, né? Mas a gente sabe que essa região ali é a região da Ásia, próximo à Grécia. Macedônia, hoje, novamente, é um país independente, vizinho da Grécia. Tessalônica é uma cidade que ainda existe até hoje, né? E a igreja era conhecida de todos da região pela forma como eles receberam a palavra, mesmo em tribulação, mesmo em dificuldade, eles receberam a palavra com gozo, com alegria. Isso significa que a nossa felicidade, ela não está ligada às circunstâncias, ela não está ligada por aquilo que você tem, pelas posses. O próprio Senhor Jesus falou que o valor do homem não se mede pelo que ele possui. Não se mede, por isso que muitas vezes ser abençoado não significa ter bens materiais. Às vezes alguém vai, olha, fulano chegou de carro novo, está na bênção. Mas o que chegou de bicicleta não está na bênção também? O que chegou a pé também não está na bênção? Porque os valores espirituais não são segundo o olhar humano.
E a igreja de Tessalônica, ela recebeu a palavra de Deus em tribulação, em dificuldade, mas com gozo no Espírito Santo. Está aqui no versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Por que imitadores? De Paulo e do Senhor. Paulo já tinha dito certa vez, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a igreja, quando parece com Cristo, é visível numa igreja que parece com Jesus, essas três virtudes, a fé, o amor e a esperança. São virtudes muito importantes para medir a nossa espiritualidade. Se mede a espiritualidade de uma igreja quando a gente detecta nela essas três virtudes, a fé, o amor e a esperança. Quando a gente visita o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala do amor. No capítulo 12, ele fala dos dons do corpo de Cristo, dos dons espirituais. No final, ele diz, olha, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele passa a descrever esse caminho mais excelente, que é o amor. No final do capítulo 13, no versículo 13 também, ele traz uma revelação importantíssima. Eu gostaria que a igreja acompanhasse 13. Eu quero ler um pouquinho antes, que fala da questão dos dons. A partir do 8, a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 13, a partir do 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Ciência que é o dom da palavra da ciência, né? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nosso conhecimento não é total, só vai ser revelado um dia na glória, aí os mistérios serão revelados, né? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 12. Porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas a maior destes é o amor. Paulo diz que os dons passam, as línguas passam, a ciência passa, toda essa parte de ministério e de corpo passa. Mas três virtudes estão acima dos dons espirituais, dos dons ministeriais e do serviço e das realizações, mesmo na igreja, mesmo no serviço do Evangelho. Essas três virtudes estão acima de dons, de serviço e de ministério. A fé, o amor e a esperança. Esses três estão acima. Por isso que deve ser o nosso alvo, a estatura de parecer com Cristo. Paulo diz que os irmãos se tornaram imitadores dele como o pastor, como o apóstolo enviado e do próprio Senhor Jesus, porque naquela igreja se via fé, amor e esperança. Então, irmãos, vamos rememorar aqui o capítulo 1 de Tessalonicenses, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e Pai. Era algo notável na vida daquela igreja. E a gente vai observar que essa fé, esse amor, essa esperança, são exatamente aquilo que Jesus quer que nós aprendamos dele. Essas três virtudes, ela está presente em todo o Novo Testamento.
principalmente nas cartas de Paulo. E nós vamos fazer um mergulho nesse ponto. Quando nós vamos nesse mesmo 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Paulo está falando aqui da relação dos filhos da luz e dos filhos das trevas, da relação não, ele comparando, né, porque não existe relação entre filho de luz e filho das trevas, né? Ele está colocando a distinção, e ele começa esse versículo 8 com essa expressão, mas, toda vez que tem um mais, um porém, é adversativo, é adverso ao que está se falando antes, porque antes ele diz, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite, mas nós não somos da noite, nós somos do dia, nós não somos das trevas, nós somos da luz. Há uma diferença, não há relação. Paulo está comparando os dois comportamentos. E quais são as armas do crente nesse contexto para ele se manter vigilante, sóbrio e sem dormir, preparado para o grande dia da volta do Senhor Jesus? Tem 3 armas que Paulo apresenta aqui. Couraça da fé. Couraça da fé. Vamos lá? Versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então a gente vê aqui as 3 virtudes aparecendo novamente: a fé, o amor, que é a caridade, e a esperança, como verdadeiras armas para combater qualquer frieza espiritual, qualquer afastamento do Senhor. A fé, o amor e a esperança. Se estivermos conservando em nós essas virtudes, nós seremos sempre mais do que vencedor, sempre mais do que vitoriosos, porque está se demonstrando que a natureza de Cristo está implantada em nós. Então, essas virtudes são armas para operar a nossa salvação. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Isso distingue o crente que está em Cristo daquele ser humano que está vinculado à religiosidade ou aos valores meramente humanos. A gente pode observar aqui que o estado de quem está aguardando a volta de Jesus para ser livre da ira que vai se abater sobre a terra, é estar revestido com essas virtudes. A igreja do arrebatamento é uma igreja que vai ter fé, amor e esperança, revestido com essas armas. Mas a gente não vê aqui o apóstolo Paulo dizendo, olha, vamos estar revestidos com os dons espirituais, vamos estar revestidos com realizações, vamos estar envolvidos em fazer. Paulo está chamando aqui para uma reflexão de que o estado de quem está em Cristo, aguardando aquele momento em que nós seremos livres da ira futura, é a fé, uma vida de fé, de amor e de esperança. Porque você vê no versículo 9 que ele diz, porque Deus, por quê? Por que isso? Esse porquê é explicando o versículo anterior. Por que a gente deve estar revestido de fé, amor e esperança? Porque Deus não nos destinou para a ira. Então, as pessoas que não estão destinadas para a ira,
elas estão revestidas de fé, amor e esperança. Estamos entendendo, irmãos? Em nome de Jesus. Eu disse que no texto, em quase todo o Novo Testamento, essas virtudes estão muito presentes. Agora vamos para Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. É um texto muito conhecido da igreja, é um texto que trata da nossa justificação pela fé, mas ele traz aqui um importante caminho para se chegar ao dom mais excelente, que é o amor, a virtude mais excelente. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nesse texto nós encontramos aqui um caminho, uma evolução espiritual, um aperfeiçoamento do crente a partir da sua justificação pela fé. O primeiro ato do crente em direção ao dom mais excelente, a viver em amor, é ser justificados. Sendo, pois, justificado pela fé. E a gente observa aqui que não tem obra da lei, não tem exigência de desempenho, não tem obras de caridade, não tem esforço humano. A justificação é pela fé, sem as obras da lei. Então aqui cai todo o mérito humano. Não pense que você está crente, salvo, justificado pelo que você faz, mas é pelo que Jesus fez. Então, a nossa fé em Jesus, quando nós declaramos fé em Jesus, Romanos 10, 19, você com tua boca confessares ao Senhor Jesus, né? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pode ser o mais vil pecador, vem para ele um carimbo de justificado, perdoado, justificado sem as obras da lei. Mas a gente vê que essa fé, observando agora essa fé, que está acompanhada de alguns outros valores nesse texto. A fé está acompanhada da justificação, está acompanhado da graça, e, por fim, ela nos faz nos gloriar na esperança. Começando com a fé, justificados pela fé, por essa fé, temos entrada a esta graça. Não vamos falar de graça porque teria que falar muito tempo, a noite toda não daria tempo. Mas a graça é algo extraordinário da parte de Deus. O crente, ele não deve apenas saber o que é graça, saber que é salvo pela graça. Ele não deve apenas saber o valor doutrinário da graça, o valor teológico da graça. Ele deve praticar a graça. Ele deve viver em graça. E a graça é favor não merecido. É agir como um crente pratica a graça. Ele tem que espelhar no seu semelhante, seja crente, seja descrente, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Favor não merecido. Tratar o inimigo como amigo. Dar de comer ao seu inimigo. Se alguém te maltrata, retribua com o bem. Amar os inimigos. Jesus Cristo trouxe esse mandamento. E é um mandamento de Jesus. Não é um mandamento da lei. Ele falou, ouviste o que foi dito aos antigos? Odiarás os teus inimigos, amarás os teus amigos. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, amai os vossos inimigos. Isso é algo novo, que só tem na graça de Deus. Isso é incompreensível ao mundo da não graça, esse mundo que está aí fora.
Porque o mundo aí fora, ele é um mundo da desgraça, no sentido de ausência de graça, onde as pessoas não conhecem o favor não merecido, onde a toda ação tem uma reação, onde quem comete uma irregularidade é punido, mas não é assim o dom gratuito de Deus. A Bíblia disse que se pela queda, se pela ofensa de um, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um, muitos serão feitos salvos, justos. A graça é o oposto. Então, pela fé, que é a primeira virtude, nós temos acesso à graça, na qual estamos firmes. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé é um primeiro estágio, uma virtude que nos leva a nos gloriar. Ela nos leva à graça e nos gloriamos na esperança. Essa esperança não traz confusão. Não traz confusão. Vejam só. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tem gente que fala assim, olha, não peça paciência não, para não receber tribulação. Isso não está certo, isso não é bíblico, né? É mais uma ilação aí, alguma coisa popular, não bíblica, porque a Bíblia não recomenda a gente queimar etapas. O caráter nosso é forjado ao longo dos exercícios e das agruras da vida cristã. Se você está passando por alguma coisa, não pergunte por quê, pergunte para quê. Porque Deus tem um propósito. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. É necessário paciência, e a paciência é experiência. Sem paciência, ninguém tem experiência. E como é que vai... Na vida cristã, precisamos das experiências. E você só vai ter a experiência se tiver paciência. E a paciência vem da tribulação, realmente. Dos sofrimentos da vida, das lutas. Não é fácil, né? Eu estou falando aqui, mas a gente sabe que cada um está passando a sua luta diária. Mas procuremos saber qual a vontade, qual o propósito do Senhor. Ele está nos preparando para algo melhor. E nessa caminhada cristã, diz que a experiência, ela produz a esperança. Como nós vamos estar cheios dessas três virtudes se queimarmos as etapas, né, pastor Eduardo? Temos que chegar a ter a esperança. A fé, a esperança. Mas a esperança é produto de uma experiência, de etapas da vida cristã. A paciência produz a experiência a esperança. Temos que estar aperfeiçoados nessas virtudes. Santo Agostinho chamou essas virtudes de virtudes teologais. São as virtudes da fé cristã. Então, a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. Não traz confusão. Quando a pessoa tem a viva esperança, passado pela etapa cristã da experiência, da paciência, dos sofrimentos, das marcas da vida cristã, ele tem uma esperança que não traz confusão. Ele não fica mais cocheando em dois pensamentos, ele não fica confuso quanto à sua posição em Cristo. Muitos cristãos têm dificuldade de entender a sua posição em Cristo, porque falta alguma coisa. Muitas vezes se tentou queimar etapas no decorrer da vida cristã. E a experiência, ela não é comprada em cápsulas. Ela não se adquire com downloads, né? A experiência, ela tem que passar pelas etapas. Então, vamos descansar no Senhor e ver como o Tiago falou, né? Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias tribulações. Mas como é que pode ter gozo na tribulação, né? Tem um hino na harpa que diz, mesmo quando em aflição, gozo a paz de Deus.
Lembre você que está aqui me ouvindo nessa noite, naquele momento que você estava numa grande tribulação, no grande sofrimento, em que você dobrou o joelho nos pés do Senhor, e você foi consolado com aquela consolação do Espírito Santo. Não há nada mais sublime do que receber essa consolação. Eu leio de um grande homem de Deus que ele disse que foi consolado com consolações tão intensas da parte de Deus, foi um momento tão ímpar, tão maravilhoso na presença do Senhor, que ele às vezes queria passar pelo sofrimento de novo só para ter aquela consolação que recebeu. É porque essa consolação, ela está acima, é uma experiência tal que não tem valor nesse mundo. Parece que é algo contraditório que eu estou falando aqui, não estou recomendando ninguém desejar sofrimento. Mas essa experiência de ser consolado pelo Senhor, quem já teve sabe quão profunda é. Quão doce é o toque do Senhor, a sua presença, o seu abraço, a sua consolação. O Deus de toda a consolação. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós observamos aqui essa etapa em uma rápida análise aqui desse texto, do versículo 1 ao versículo 5, a gente vê que no prosseguir da vida cristã, temos que passar por essas etapas para que sejamos revestidos dessas virtudes que nos tornam aptos a subir com o Senhor, a se identificar com Cristo. A fé, o amor e a esperança nos torna aptos a se identificar com Cristo, a ser imitador de Cristo. Em quê? Na fé, no amor e na esperança. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 5 e 6, nós também vamos ver que as virtudes são sinais de que estamos na graça, livres da lei, livres do esforço próprio. Carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver novamente essas virtudes permeando os escritos paulinos. Ele diz o seguinte aqui, Gálatas capítulo 5, os versículos 5 e 6. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas, sim, a fé que opera por amor. Encontramos aqui novamente as três virtudes, e Paulo colocando aqui na sua exortação doutrinária aos Gálatas, Paulo está dizendo para os Gálatas, porque os Gálatas, se nós fôssemos ler numa linguagem mais popular, no capítulo 3, lá em Gálatas estava tendo um problema. Tinha um pessoal no meio da igreja ensinando que os irmãos deviam guardar a lei para ser salvo. Ou seja, que o que salvava não era a obra de Cristo, era aquilo que os irmãos deixavam de fazer. Invertia, né? Quando nós deixamos de praticar determinadas coisas que desagradam, que não coadunam, que não condiz com o Evangelho, não é o deixar essas coisas que nos salva. O que nos salva é Jesus. Agora, a ação do Espírito produz em nós o desejo de agradar a Deus e deixar de fazer aquilo que não condiz, que não coaduna com o Evangelho. Mas aqui algumas pessoas estavam invertendo. Os legalistas vinham dizer, olha, você não pode, e querendo impor os costumes do Antigo Testamento para a igreja. E Paulo escreve aborrecido. Ele diz, olha, ó insensatos Gálatas. Em outras palavras, ele está dizendo, ó seus idiotas, é isso que ele está falando. Insensato, idiota, estúpidos. No capítulo 3, não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo, viu, irmãos? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou, para que vocês estavam obedecendo a verdade e agora estão querendo voltar para a lei, né? Vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado.
Então, voltando aqui, é esse contexto que Paulo está falando. Aí, Paulo anima os irmãos novamente para viver na graça e não na lei. E ele diz, olha, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, nos libertou. Estou no 5 e 1. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Quer dizer, se você quiser seguir a lei, você não está em Cristo. E de novo protesto. Todo homem que deixa se circuncidar. Vamos entender circuncidar aqui como querer guardar a lei. Porque a circuncisão muitas vezes é tomada como uma metáfora, como substituindo toda a obediência à lei, querer se colocar debaixo da lei, né? Então, de novo, versículo 3, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E como ninguém guarda a lei, se tropeçar em um só ponto, já está debaixo de maldição. Então, ou graça ou lei. Não tem como andar nos dois. Se quiser guardar a lei, está debaixo de maldição. Se alguém encontrar um adventista amanhã, fala isso para ele, tá, gente? Separados estáis de Cristo. Olha só que grave. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Por quê? Porque nós que estamos na graça, nós que nascemos de novo, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está demonstrando nesses versículos 5 e 6, que quem está em Cristo está demonstrando a sua vida de fé, de esperança e de amor. Fé, esperança e amor. Isso é o que mede a espiritualidade do cristão. Nós vimos aqui que somos justificados pela fé. Através da fé temos acesso à graça, nos gloriamos na esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor está em nossa vida, está derramado em nossos corações. É isso que Paulo está querendo dizer aos Gálatas. E, aliás, a carta aos Romanos, esses dois textos, estou fazendo um paralelo com Gálatas e Romanos, Romanos é uma explanação de Gálatas. É como se ele estivesse explicando mais profunda a carta aos Gálatas. Então, ele diz, olha, para com a religiosidade, para em querer justificar você mesmo diante de Deus, porque os teus atos de justiça perante Deus não valem nada. Aquilo que você faz, mas sim aquilo que Cristo fez por você é o que vale. Então, viva na graça, procure ter a estatura de Cristo em fé, esperança e amor. Glória a Deus. Mais um texto onde a gente vai ver a presença dessas virtudes. Colossenses, agora sim, Colossenses 1, 4 e 5. Então, encerrando a parte anterior dos Gálatas, eu escrevi aqui, as virtudes são sinais de que estamos na graça. Quais virtudes? Fé, esperança e amor são sinais de que estamos na graça. Livres da lei, livres do esforço próprio, livres do legalismo. Colossenses, capítulo 1, versículos 4 a 5. Se alguém quiser dividir comigo a leitura. Se não tem alguém. Então, vamos lá. Colossenses 1, 4 e 5. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aqui, amados irmãos, nós vemos novamente essas três virtudes aparecendo. Testemunho de uma igreja que está viva e frutifica na verdade. Se nós formos verificar o contexto desse capítulo 1, o apóstolo diz que já chegou a vós, no versículo 6, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando
como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Uma igreja que está frutificando, que está vivendo a graça de Deus em verdade. Porquanto ouvimos da vossa fé. A gente observa aqui, eu quero bater bem nessa tecla aqui, eu sou um pentecostal apaixonado da Assembleia de Deus desde pequenininho. Pequenininho ainda sou, né? Mas desde novinho. Sou pentecostal, prego a atualidade dos dons, pratico os dons espirituais, levamos os dons espirituais para as universidades. Os dons são ferramenta de edificação e de evangelização. Mas é importante, eu estou na minha casa, a gente tem que ter um pouco de liberdade, pastor Eduardo, para dizer o seguinte: a gente não vê o apóstolo Paulo elogiando a igreja, seja de Tessalônica, seja de Colossos, seja de Éfeso, ou de Filipos, ou em outras cartas, como do apóstolo Pedro e também do autor aos Hebreus, a gente não vê elogios em função do uso dos dons espirituais. Quando Paulo fala lá em Coríntios, nenhum dom vos falta, a igreja tinha todos os dons, mas ele faz um contraponto com o comportamento da igreja, que não estava indo muito bem. Mas os elogios e os motivos de oração para que a igreja continue avivada é porque ele está vendo na igreja fé, amor e esperança. Vemos isso aqui tanto no texto de Tessalonicenses, quanto no texto de Colossenses e em outros textos que nós vamos ver. Isso demonstra a grandeza e a necessidade da presença dessas virtudes da nossa vida. Estou, assim, um pouco redundante, sempre voltando à tecla, porque o apóstolo Paulo também dizia, né, não me canso de falar sempre as mesmas coisas, e a segurança para vós. Mas o apóstolo Paulo se preocupa e realça sempre a presença dessas virtudes na vida da igreja. Não percamos a fé, não percamos a esperança e vivamos em amor. Isso é o que nos torna diferentes do mundo, desse mundo de não graça. Porquanto, vamos ver aqui de novo, Colossenses 1, 3 a 5. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já dantes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Indo mais um pouco, a gente vai ver que essas virtudes inspiram e sustentam o nosso trabalho. A fé, o nosso trabalho deve ser por fé. Tudo aquilo que você faz na obra de Deus deve estar motorizado, deve estar motivado, impulsionado pela fé. Inclusive, a Bíblia diz que o que não é por fé é pecado. Essa fé. E a gente olhando aqui em Hebreus, a gente observa aqui em Hebreus, no capítulo 6, no versículos 10 a 12, o escritor aos Hebreus, dá uma vontade de falar o apóstolo Paulo, mas não tem a nossa autorização, né? O escritor aos Hebreus, ele fala aqui no capítulo 6, versículos 10 a 12, o seguinte, eu não estou esperando os irmãos acharem dessa vez, mas vou esperar mais um pouquinho, é melhor que todo mundo seja edificado, né? Estamos no estudo bíblico, não estamos numa batalha bíblica, né? Vamos esperar os irmãos achar o texto para que sejamos edificados mutuamente. Achamos todos? Quem não achou, diga ai de mim. Hebreus 6,
versículos 10 a 12. A palavra de Deus diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejo que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Aqueles que herdam as promessas são pessoas aos quais devemos imitar. E o texto está dizendo que essas pessoas, eles têm esperança, eles têm paciência, eles têm fé e eles têm amor. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, irmãos, e do trabalho do amor. Vemos aqui novamente as três virtudes permeando a vida da igreja. Paulo está escrevendo aqui para um grupo de cristãos hebreus que estavam em grande sofrimento. Eles estavam sendo tentados a deixar a fé, a deixar a graça e voltar para o judaísmo. Porque naquele momento, naquele estágio da história, o Império Romano ele só reconhecia a religião, só reconhecia o judaísmo, não reconhecia o cristianismo. O cristianismo eram proscritos, eram pessoas que eram consideradas como uma ameaça para o império, porque eles não se dobravam diante do imperador, era algo novo. E aqui, se eles voltassem para a lei, eles teriam direito às suas propriedades, às suas casas, aos seus empregos, seus bens, mas muitos estavam abandonados, e Paulo diz aqui, se a gente for ler no capítulo 1, 2, 3, 4 de Hebreus, a gente vai ver as exortações de Paulo. Olha, Deus falou pelos profetas, Deus falou pelos anjos, mas agora Deus está falando pelo Filho. Alguns rejeitaram os profetas. Anjo a gente não viu se alguém rejeitou, se alguém atacou. Apedrejaram o profeta, rejeitaram o profeta, mas muito ouviram o profeta. Anjos a gente não vê ninguém apedrejando, vê alguém querendo abusar dos anjos, lá no caso de Ló. Mas agora está alguém falando muito superior aos profetas e muito superior aos anjos. Quem está falando agora é o Filho. Tenham cuidado, que vocês não voltem deixando a promessa de entrar no seu descanso. E Paulo fala para uma igreja que está sendo em sofrimento, e Paulo diz, vale a pena continuar na fé, vale a pena continuar no amor, vale a pena continuar na esperança, porque em fé, em amor e em esperança, vocês serão imitadores daqueles que estão herdando a promessa de entrar no seu descanso. Só vai entrar no descanso do Senhor quem tiver em fé, amor e esperança. Glória a Jesus. Essas virtudes demonstram um avanço daqueles que entraram pelo novo e vivo caminho. Aqui ainda no livro de Hebreus, no capítulo 10, a gente vê que, a partir do versículo 22, uma exortação do escritor, ele diz que esses irmãos tiveram ousadia, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho. Quando ele chega no versículo 2, ele diz, olha, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteireza de fé, e o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. A nossa esperança não está na lei, não está no Império Romano, trazendo para os dias atuais, não está na legislação, não está no Supremo Tribunal Federal, não está nas coisas desse mundo, a nossa esperança está em Jesus. Retenhamos firmemente a nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso, irmãos, a vida moderna tenta nos tirar dessa realidade. A vida moderna faz a gente sentar ao lado de um irmão, ao lado, na mesma poltrona, um ao lado do outro, e você não saber o que está passando com seu irmão. E não deve ser assim na igreja. A gente não pode permitir que essa vida moderna, dessa correria desse mundo, nos torne pessoas insensíveis, a ponto de vir na igreja cultuar como um consumidor. Tem gente que é consumidor, né? Chega na igreja, o culto não foi bom, o louvor não foi legal. Não foi para você o culto, é para Jesus, né? Nós vemos aqui em sacrifício vivo. E devemos, sim, nos relacionar com os nossos irmãos. Devemos saber como estão os nossos irmãos. Nos estimularmos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Encontramos novamente nesses 3 versículos as 3 virtudes presentes. E aqui caminhando para encerrarmos, irmãos. Tinha mais coisas para falar, mas temos que ser disciplinados, né? Essa fé, esse amor e essa esperança, como já disse, são as 3 maiores virtudes da vida cristã. A fé é multifacetada. A fé, não existe várias fés. Existe uma fé que tem vários aspectos. Ela é salvadora. Romanos 10:9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Fé salvadora. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Esse é o aspecto da fé salvadora, o aspecto salvador da fé. A fé também é dom espiritual. Daí a importância de prosseguir na fé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz que no versículo 9, ele diz, a um é dado o dom da fé. Essa fé, esse dom da fé é uma capacidade extraordinária dada pelo Espírito Santo de o crente em determinado momento dizer, vamos orar dessa forma e vai acontecer. E acontece o que o crente... Quantos de nós não temos testemunhos maravilhosos, né? Quantos de nós não temos testemunhos maravilhosos? Precisamos dessa fé salvadora, precisamos dessa fé como dom espiritual. Precisamos da fé também como fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22, a Bíblia diz mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança ou domínio próprio. Essa fé é a fidelidade a Cristo em tudo, radicalmente. Fé como fidelidade. Precisamos viver essa fé. Mas também tem a fé como doutrina, ou seja, o conteúdo da verdade revelada na palavra de Deus. Lá em Judas, no versículo 3, Judas não tem capítulo, só tem versículo, né? Judas, versículo 3, ele diz, eu estava tentando escrever um tratado sobre a salvação, a doutrina da salvação, a soteriologia, mas tive por necessidade a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Precisamos da fé como salvação, fé salvadora, a fé como fruto, a fé como dom e a fé como a doutrina revelada na palavra de Deus. A esperança, por conceito, é Jesus. Paulo, em 1 Timóteo 1:1, ele fala, Jesus Cristo, esperança nossa. Paulo, apóstolo da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Já dizia o hino 300, né? Nossa esperança é sua vinda, né? Mas em Hebreus 6, do 18 ao 20, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter essa esperança como a âncora da alma. A âncora da alma. Se estamos em Cristo,
estamos ancorados nele, estamos ligados nele até o interior do véu. Cristo é o único que penetrou no verdadeiro tabernáculo celestial. Um dia vamos estar lá, prestando culto verdadeiro diante do Pai, diante do Filho, diante do trono da majestade. Mas enquanto não estejamos lá, por ocasião do nosso arrebatamento, estejamos convictos de que há um fio, de que há uma ligação que nos liga a Cristo. Essa esperança é a âncora da alma. Está lá em Hebreus 6, versículos 18 a 20. A firme confiança em Jesus e em sua vinda. Por fim, Tito diz que essa esperança é gloriosa. Nós devemos aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Fechando, irmãos, aqui, por fim fica o amor. O amor é o caminho mais excelente, é a virtude que supera todas as demais. As três são muito importantes, mas das três, a maior é o amor. O crente que tem o amor de Deus derramado em seu coração, ele deve espelhar o modo de vida que Jesus vivia. Como se mede o enchimento do Espírito Santo na vida de um crente? Como se mede que um crente é um crente espiritual? Não é pelos dons espirituais, não é pelas línguas que ele fala, não é pelas línguas que ele interpreta, não são pelos milagres que ele realiza, não é pela forma como ele prega, como ele ensina, não é pelo serviço que ele presta na casa do Senhor. É a forma como ele se relaciona com Deus e com seus irmãos. Jesus falava: aprendei de mim. Então, quanto mais parecido com Jesus, um caráter semelhante ao de Jesus, isso está aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal. Copiando aqui o pastor Donald Stamps, comentando o versículo, capítulo 13, versículo 13 aqui, ele diz o seguinte: um caráter semelhante ao de Jesus está acima de ministérios, de dons e da fé para operar milagres. Um caráter semelhante ao de Jesus está acima de ministérios, dons e de fé. Deus valoriza o caráter que age com amor, paciência, altruísmo, aversão ao mal, amor à verdade, honestidade, perseverança e retidão. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, não folga com injustiça. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então, isso que eu falei, aversão ao mal, amor à verdade, honestidade, paciência, altruísmo, não buscar os seus próprios interesses, se ficar feliz quando vê seu irmão prosperar, quando vê seu irmão ser abençoado, e não ter inveja. Se tem amarga inveja, Tiago diz, isso é diabólico. Se você sente incômodo quando vê um crente passando na tua frente, sendo mais abençoado do que você, progredindo na carreira espiritual ou material mais do que você, se isso está incomodando, ore para Deus ter esse sentimento, que isso pode ser algo do diabo querendo entrar na sua vida. Tiago falou, se tendo voz amarga inveja, essa não é a sabedoria que vem do alto. Essa é terrena, animal e diabólica. E o amor é contra todos esses sentimentos, né? Os maiores no reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguirem em piedade interior e no amor a Deus. No reino de Deus, os maiores são aqueles que vivem em piedade. Paulo disse, Timóteo, meu filho, exercita-te na piedade. Piedade não é ter pena dos outros, não é ter misericórdia, faz parte da piedade, mas piedade é uma devoção total a Deus em todos os sentidos. E querer cada dia ser mais parecido com Jesus. Que Deus nos abençoe, amados irmãos.